Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Tudo bem? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando da Campus Party. É uma grande honra e estar conectado a milhares de pessoas que têm propósitos nobres, que têm desejo de transformação, que têm desejo de inclusão. Para mim é muito bacana, assim, é um motivo de muita alegria. Bom, vou me apresentar. Me chamo Leandro Graz, tenho 35 anos, sou professor, atuo na educação básica há 15 anos, sou sociólogo de formação, depois fiz o mestrado em desenvolvimento sustentável e atualmente também exerço mandato aqui no Distrito Federal como deputado distrital. Aqui nós não temos vereador e nem deputado estadual, nós temos o deputado distrital que acaba acumulando essas duas funções. E a convite da Campus, hoje vim aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da experiência transformadora na educação pública, da experiência de uma educação para a autonomia. Então, eu quero aqui desde já me colocar à disposição. No final, eu vou deixar meu telefone, meu contato, para a gente continuar esse diálogo, mas me dirijo aqui principalmente a todos vocês que acreditam no poder transformador da educação. Vocês que acreditam que a transformação da sociedade, que a redução das desigualdades sociais, que a abertura para um mundo novo passa pela educação. E é isso que eu acredito também. Nesse aspecto, eu sou um radical. Eu sou alguém quase que irredutível. Eu não vejo outra saída para a gente ter desenvolvimento econômico, eu não vejo outra saída para nós conseguirmos evoluir como sociedade, reduzindo desigualdade, provocando mais dignidade, proporcionando mais direitos às pessoas, senão pela educação. E é o que a gente tem visto no mundo inteiro. Os países conseguiram dar saltos de desenvolvimento humano, dar saltos, inclusive na sua produtividade, inclusive nos seus ganhos econômicos, foram justamente aqueles países que colocaram a educação no centro. E eu acredito fielmente nisso, e não só acredito, mas também venho trabalhando e observando, no sentido de apoiar, de valorizar aqueles e aquelas que têm colocado a mão na massa e feito uma educação diferente. É preciso não só defender a educação como um todo, mas defender também um outro tipo de educação. Eu vou dividir com vocês aqui um pouquinho da minha tela, porque o tema da nossa conversa é este aqui, né? A educação para a autonomia. Olhar para as práticas inovadoras que nós temos hoje na educação pública aqui no Distrito Federal. E não só aqui, mas também no Brasil inteiro. O que hoje nós chamamos de inovação pedagógica ou inovação educacional tem muito a ver com aquilo que já há muitos anos diversos teóricos, pensadores da educação vêm nos dizendo. A perspectiva da autonomia, a perspectiva da autoria do aluno, do estudante que é autor, do aluno, do estudante que é protagonista da sua própria história, protagonista da construção do conhecimento. E ao longo desse tempo que eu passei em sala de aula, e ainda estou, apesar de exercer o mandato parlamentar, continuo trabalhando na educação, continuo em contato com estudantes em vários projetos. Nesse pouco tempo, aqui certamente tem pessoas que me assistem que já estão há mais tempo, com certeza, tem gente que com 20, 30 anos de dedicação à educação, mas nesse tempo, passando pela escola pública, aqui do Distrito Federal, em regiões como São Sebastião, em regiões como Santa Maria, e também na escola privada, nas redes que eu tive a oportunidade de trabalhar, como a Rede Marista, a Rede La Salle, a Rede Salesiana, o que eu vi foi muita gente tentando transformar a educação a partir do propósito, a partir do fomento da autonomia dos estudantes. A nossa educação, infelizmente, se pensarmos de forma ampla, de forma bem genérica, a nossa educação de 2020, ela ainda é, majoritariamente, ela ainda é, hegemonicamente, uma educação lá do século XIX, que é uma educação fundada na instrução, que é uma educação fundada na mera transmissão do conhecimento. Quando nós olhamos para esses países, para essas experiências, também dentro do Brasil e aqui do Distrito Federal, que tem conseguido alavancar a qualidade da aprendizagem dos estudantes, que tem conseguido fazer uma conexão entre educação e vida, entre educação e as outras áreas da sociedade, o que há em comum entre todas essas práticas? A autonomia. E aí é importante a gente pensar e traduzir aqui de forma mais clara o que seria essa autonomia. Então, tornar o aluno autônomo, tornar o estudante capaz, protagonista, autor. Isso não significa que o professor
e que toda a estrutura pedagógica que existe dentro de uma escola ficarão obsoletos. Ao contrário, na educação para a autonomia, o papel do professor se torna ainda mais importante, porque o professor, ele se coloca num papel de parceria com o aluno, ele se coloca num papel de mobilizador do conhecimento. Hoje, com as novas tecnologias da informação e da comunicação, com todas as ferramentas que a gente tem nas nossas mãos, muita coisa que a gente acreditava ser o caminho da educação, de fato, já perdeu um pouco o sentido. A gente pode falar do próprio modelo instrutivo da aula. A aula continua sendo importante? Continua. Mas será que o espaço da escola continua sendo o lugar propício para este modo, para esta forma de promoção da aprendizagem? Tendo em vista que hoje no YouTube e em várias outras plataformas, os professores podem gravar as suas aulas, disponibilizar o seu conhecimento. É claro que a gente está falando aqui de Brasil, a gente está falando de Distrito Federal, esse acesso à tecnologia ainda não é uma realidade para todos e para todas. Essa expertise, esse domínio das tecnologias por parte dos professores também ainda não é uma realidade plena, mas nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para que essa parte transmissiva do conhecimento, ela não seja mais o centro da escola, ela não seja mais aquilo que a escola se propõe a fazer. O que a escola hoje pode se propor a fazer, e eu vou dar aqui alguns exemplos, é justamente fazer com que o aluno, naquele momento que ele está ali na sala de aula, com os seus colegas, no ambiente escolar, que não é só a sala, às vezes também ali é o pátio da escola, a biblioteca, a sala de informática, a horta que a escola tem, é o momento para ele criar. É o momento para ele estabelecer uma relação com o conhecimento, não apenas de assimilação, mas de reconstrução e ressignificação do conhecimento. É isso que nós percebemos nesses países que conseguiram alavancar seus índices de aprendizagem, conseguiram, inclusive, transportar a qualidade pedagógica por uma inovação tecnológica, por uma inovação de tecnologias sociais também, nos seus modos de governança, nos seus modos de organização, inclusive na relação da sociedade com o Estado, na relação da sociedade com o mercado, com mais transparência, uma sociedade um pouco mais coesa, um tecido social mais firme. Então, quando a gente fala de educação para a autonomia, a gente não está falando de uma educação individualizante, pelo contrário, a gente está falando de uma educação em que o sujeito, ele, na relação com os seus pares, o professor e os outros colegas, ele vai construir o conhecimento e não apenas assimilar o conhecimento. Em suma, em resumo, é garantir, fomentar a autoria do aluno. Na apropriação do conhecimento, ele ressignifica e ele amplia esse conhecimento. E aí eu quero citar algumas experiências que nós tivemos a oportunidade de conhecer de perto aqui no Distrito Federal e destacando que todas elas estão na escola pública. Eu, tendo passado tanto pela rede privada quanto pela rede pública de ensino, tenho total tranquilidade para dizer que, embora na rede privada, até pela estrutura, até pelos investimentos que você tem, há muita inovação, há muitas experiências bem-sucedidas. Mas eu tenho, inclusive, muito orgulho de dizer que o que eu já vi de mais interessante, de mais disruptivo, de mais transformador do ponto de vista pedagógico, eu encontrei na escola pública. E algumas escolas. E aqui eu quero citar, por exemplo, o caso do Centro de Ensino Médio Integral, lá do Gama, o CEMI. Uma escola, por exemplo, que apostou num formato de educação pela pesquisa. Uma escola que incentiva os alunos a fazer ciência. E aí, a cada período, eles têm uma partilha através de uma feira, que não é simplesmente um momento que o aluno vai lá e apresenta um trabalho, né, numa maquete ou num painel. Os alunos, eles apresentam um resultado científico, eles apresentam o resultado de uma construção do conhecimento. E nas visitas que a gente fez ao CEMI, nós vimos coisas maravilhosas, como, por exemplo, alunos que estavam desenvolvendo bloquetes que podem ser aplicados a calçadas, a vias públicas, feitos com base em plástico, base de plástico, com base de garrafa PET. Alunos que desenvolveram bioplástico a partir de casca de banana. Estudantes que conseguiram desenvolver sistemas inteligentes de captação de água da chuva. A escola, o CEMI do Gama, tem um espaço maker, onde os alunos desenvolvem ferramentas, onde desenvolvem também conhecimentos técnicos na área de mecânica. Isso não é uma realidade só de CEMI, a gente vai daqui a pouco ver outras aqui, mas eu começo pelo CEMI, porque
vejo nessa escola e vejo no trabalho dos seus professores e dos seus estudantes a essência daquilo que eu estou chamando neste momento de educação para a autonomia, que é uma educação que leva o estudante a produzir o conhecimento e não apenas a recebê-lo. Outro caso muito bacana é o caso da Escola Classe 401 do Recanto das Emas. Aliás, o Recanto das Emas tem surpreendido o Distrito Federal como um celeiro de boas práticas pedagógicas. Isso vale para o Centro de Ensino Médio 101, para a Escola Classe 401, o Centro de Ensino Fundamental que tem na região. Está aqui o professor Paulo do meu lado, ali na visita também ao FESTIC, que é o Festival de Ciência e Tecnologia, os alunos desenvolvendo robótica, os alunos desenvolvendo software, os alunos desenvolvendo ferramentas tecnológicas dentro da própria escola. A gente está falando aqui, pessoal, de alunos do 2º ao 5º ano, depois de alunos do 6º ao 9º ano, crianças e adolescentes. Então, muitas vezes a gente pensa essa educação para a pesquisa, essa educação científica, só no âmbito do ensino superior. O próprio CNPq tem um projeto, uma política pública que se chama PIC Júnior, que é o Programa de Iniciação Científica Júnior, que tem fomentado no Brasil inteiro a educação para a ciência logo nos anos iniciais. E isso tem sido muito bem sucedido. E aqui eu cito esse caso da Escola Classe 401. Eu quero lembrar, por exemplo, do Centro de Ensino Fundamental 5 do Gama. Ali atrás, ao fundo, está o professor Otávio com seus alunos. Esse é um caso muito bonito para a gente se inspirar e pensar essa educação para a autonomia. O professor Otávio é um professor de história. Um professor de história que decidiu fazer aquilo que nós tanto desejamos na educação, a chamada multidisciplinaridade, ou a interdisciplinaridade, fazendo com que as diversas áreas do conhecimento possam se encontrar, possam conversar. Professor Otávio, aliás, decidiu fazer um projeto com seus alunos a partir da história do pão. Sim, do pão. O pão nosso de cada dia, o pão que desde a antiguidade é um dos alimentos mais importantes na história das civilizações. E a partir da história do pão, o professor Otávio se conectou com o professor de química, para que os alunos entendessem também como que se dá a reação entre os elementos do pão, a farinha, o fermento, a água. O professor Otávio se conectou com o professor de matemática, para que os alunos entendessem proporção. Caso quisessem fazer um pão, uma proporção, 3, 5, 10, 15 pães, quanto que cada elemento da fazedura do pão ia sendo aumentado. O professor Otávio também fez parceria com a direção da escola para que os alunos pudessem fazer esse pão na cozinha da escola. E eles montaram dentro ali do ambiente, inclusive uma espécie de um bazar, de um mini mercado dentro da escola, e venderam esse pão para a própria comunidade. E esses recursos estavam sendo utilizados para que os alunos comprassem novos materiais, para que eles pudessem, inclusive, ter acesso a algumas ferramentas para melhorar a sua aprendizagem. Então, isso aqui que o professor Otávio faz, pessoal, é educação para a autonomia. O aluno não se limita a ser um receptor, ele se torna um protagonista, ele se torna alguém que constrói o conhecimento. Não podia deixar de falar também de um modelo que está crescendo no Distrito Federal. Hoje nós já temos uma rede, nós já temos um grupo de trabalho, inclusive constituído na Secretaria de Educação, para fomentar as chamadas comunidades de aprendizagem. Nós estamos ainda presos, no Brasil, a uma base curricular, a uma lógica de progressão do conhecimento e de séries de currículo muito rígida, né, muito fixa. A proposta das comunidades de aprendizagem, ela vem no sentido de flexibilizar um pouco, dando prioridade às inteligências múltiplas que as crianças têm. Então, existe uma criança que ela vai progredir no ensino matemático muito mais rápido do que ela vai progredir, por exemplo, no ensino da letra, né, da linguagem. Uma criança vai progredir muito mais rápido no ensino da geografia do que, às vezes, no ensino da música. Então, a ideia das comunidades de aprendizagem, em primeiro lugar, é reconhecer a individualidade de cada criança e, a partir do desejo de aprender dessa criança, definir o currículo, que é o caminho, né? Currículo significa trajetória, currículo significa essa trilha que nós vamos percorrer para atingir um determinado conhecimento, para construir um determinado conhecimento. E aqui nós temos uma imagem da Escola do Paranoá, a CAP, a Comunidade de Aprendizagem do Paranoá,
que tem se consolidado como uma referência entre a rede de comunidades de aprendizagem. E aqui na foto ao fundo nós temos um painel, né, em que os alunos decidem na semana, a partir da grade, a partir daqueles conhecimentos que estão atrelados à sua idade, ao seu limite também cognitivo, ao seu limite, aos seus padrões de série, o que elas vão estudar, né? E como elas vão estudar também. Existe, além dessa liberdade de escolha do conhecimento a ser construído, na comunidade de aprendizagem você tem uma espécie de democracia participativa da rotina da escola. Eu me lembro muito bem da última vez que eu visitei a CAP, os alunos estavam deliberando dentro da escola sobre um problema seríssimo que acontecia lá, que era guardar fila para o transporte escolar. Um problema imenso que estava gerando conflito entre os alunos. Há quem defendia que mochila guardava lugar na fila, e havia aqueles alunos que defendiam que, não, mochila não guarda lugar na fila. E o conflito se instalou na escola, foi um fuzuê danado, e uma briga entre os meninos na hora de esperar o ônibus escolar. Né? Alguns deixavam lá a sua mochila na fila e iam brincar. E quando voltavam, às vezes o coleguinha estava na frente e ele brigava. Não, mas eu deixei minha mochila aqui porque a minha mochila está guardando fila. O que se propôs para resolver o conflito? Vamos fazer uma assembleia. Então, no dia que a gente foi lá, tinha acabado de sair o resultado, eles decidiram, fizeram uma discussão, primeiro, obviamente, havia quem se posicionasse a favor e quem se posicionasse contra o fato da mochila guardar espaço na fila. E aí, após o posicionamento favorável e o contrário, a mochila guardar lugar, houve uma votação. E a maioria dos estudantes decidiu pela situação de que mochila não guarda lugar. Quem quiser guardar lugar na fila do transporte escolar tem que ficar ali, a mochila não é considerada. Então, além dessa flexibilização, além dessa liberdade para construir o conhecimento, o modelo, aliás, das comunidades de aprendizagem tem muito a ver com essa democracia, com esse exercício da liberdade, da construção coletiva, do consenso no ambiente escolar. Queria convidar todos e todas vocês a conhecerem o modelo das comunidades de aprendizagem. Tem sido muito interessante acompanhar esse processo. Há uma formação de professores em curso nesse momento, para novas comunidades surgirem. Quero aqui, inclusive, saudar o professor José Pacheco, que é um grande parceiro, né? A Cláudia Passos também, que tem sido muito importantes para fomentar as comunidades de aprendizagem aqui no Distrito Federal. Bom, e aí, no ano passado, nós chegamos a visitar aí 80 escolas, mais ou menos, da rede pública, e descobrimos, como eu falei para vocês, constatamos, confirmamos aquilo que já sabíamos, né? Que o melhor da educação, de fato, está ali na escola pública. Decidimos, portanto, criar um selo de reconhecimento das práticas inovadoras da educação pública do Distrito Federal. É um selo do mandato. Nós montamos uma curadoria com especialistas acadêmicos para avaliarem os projetos desses alunos e desses professores. Os melhores projetos, nós resolvemos premiar. Premiar de que forma? Além de um troféuzinho ali, além de um incentivo simbólico a esses professores e professoras, nós resolvemos também fazer um trabalho de política pública, que é destinar recursos para as escolas onde esses projetos se encontravam. Aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, nós temos um instrumento de gestão da educação que se chama PEDAF, Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. O PEDAF, ele foi um caminho muito interessante que o DF encontrou para que o recurso, o orçamento da educação chegasse diretamente na escola. Então, todos os anos, os diretores recebem uma verba e eles utilizam essa verba para os reparos da escola, por exemplo, para conserto dos banheiros, às vezes para um reparo na cantina, na cozinha, para trocar um quadro, às vezes para comprar um equipamento para a escola, como uma televisão, um projetor, um bebedouro novo. Então, esse recurso é um recurso muito importante para a manutenção da escola e a qualificação do espaço. E aí existe também uma situação, um instrumento chamado emenda parlamentar, que são os recursos que os deputados, que os parlamentares podem aportar no orçamento público, ou seja, eles suplementam, eles adicionam esse recurso no orçamento público. E aí, no ano passado, a gente deu início a esse projeto, que é o do Selo de Práticas Inovadoras da Educação. Nós recebemos mais de 70
projetos de professores da rede pública. Fizemos uma seleção, até agora já premiamos 10, vamos premiar mais 5, depois do final do ano mais 5. E a nossa ideia é estimular esses professores. Aqui na foto nós temos a professora Angelita, que é diretora do CASEB, e aqui do lado dela, a professora Cristina, que tem um projeto chamado Matemática para Todos. Ela desenvolveu metodologias de estudo matemático que fez com que os alunos se estimulassem, né, na hora de aprender matemática, que é uma ciência, é um conteúdo muito difícil para muita gente, né, e ela conseguiu. Então está aqui na foto também o professor Pedro Demo, a professora Marta, que é da Escola Classe 115 Norte, tem feito um trabalho muito bonito também, muito inovador. Está aqui o professor José Pacheco e os alunos dessas escolas que foram premiadas. Quero lembrar também aqui do Chicão, lá de São Sebastião, né, o SED São Francisco, que é uma escola maravilhosa, tem feito trabalhos incríveis. A gente passaria aqui à noite contando para vocês vários casos. Eu escolhi alguns, porque são bem diversos, para mostrar que não é só, às vezes, na área de ciências humanas, não é só na matemática, ou só na área de códigos e linguagens. Nós temos inovação em todas as áreas do conhecimento, dentro da educação pública. O que nós precisamos fazer nesse momento, pessoal? Nós precisamos estimular esses professores. Nós precisamos abraçar esses professores, motivá-los. Infelizmente, há uma carência muito grande de incentivos para esses educadores que têm botado a mão na massa, que têm feito coisas incríveis, muito interessantes. Não existem estímulos, nem econômicos, nem estímulos de carreira, para que esses professores continuem fazendo. Às vezes, até, para quem é da educação, sabe muito bem do que eu vou falar agora, às vezes, esses professores ousados e corajosos enfrentam, na burocracia da escola ou da própria Secretaria de Educação, muitas dificuldades para continuar com as suas propostas. Às vezes enfrentam resistência na comunidade, porque começam a ser questionados o porquê de estarem fugindo da lógica tradicional e arcaica da educação, que é essa lógica transmissiva do conhecimento. Esses professores corajosos, ousados, eles estão indo adiante, eles estão colocando a educação pública do DF e do Brasil no século XXI, que é um momento extremamente desafiador da história da humanidade. O século XXI já está caracterizado por dilemas profundos, do ponto de vista ético, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da saúde mental, das relações culturais, das relações sociais, de uma economia limpa, de uma economia mais eficiente e de um Estado, de um poder público também mais mobilizador, de um poder público baseado em evidências, que faça políticas a partir de dados. Então, essas expertises, essas habilidades e competências que uma educação para a autonomia consegue desenvolver, é tudo aquilo que a gente precisa agora, nesse momento da história. Por isso, eu quero aqui fazer um convite a todos os gestores públicos que estão me ouvindo, a todos aqueles que são também gestores privados, aqueles que trabalham com educação. Vamos abraçar os professores, vamos valorizar os professores. E aí, essa valorização não é meramente discursiva, ela não pode ser só uma fala, ela tem que ser uma valorização concreta. Primeiro, abrindo espaço, dando liberdade e autonomia para esses professores continuarem criando com seus alunos. Segundo, nós temos que pensar assim, um modo, uma ferramenta dessa valorização econômica e financeira, para atrair as mentes brilhantes cada vez mais para a educação, para atrair os meninos e meninas que têm desejo de progredir na sua vida, que têm um projeto de vida ousado para a educação. Há exemplo do que acontece em outros países, onde a educação é altamente valorizada, onde a pedagogia é uma área do conhecimento extremamente disputada e concorrida, tal como a medicina, o direito, a engenharia. Nós precisamos dar esse salto no Brasil, urgente, se nós quisermos, óbvio, nos tornarmos um país verdadeiramente justo, sustentável e menos desigual. E aqui eu não podia deixar de mencionar uma proposta, um projeto maravilhoso da própria Campus. A Campus Party, o Instituto Campus Party, tem feito no Brasil inteiro, e aqui no Distrito Federal, o projeto Include. O projeto Include, que nada mais nada menos significa a instalação, a implementação de laboratórios de robótica, para o desenvolvimento de software, para o desenvolvimento de inteligências aplicadas à tecnologia nas regiões periféricas de todo o país. Aqui no Distrito Federal, nós temos acompanhado a parceria do Instituto Campus Party com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e com o apoio também de parlamentares que decidiram apostar, destinando recursos para essa iniciativa. E em áreas que realmente precisam, áreas onde os jovens e as crianças durante muito tempo não puderam sonhar, porque lhes faltou oportunidade, porque lhes faltou um laboratório Include, porque lhes faltou uma escola
com projetos que abraçassem essa capacidade, esse potencial dos meninos. Então, no Paranoá, no Sol Nascente, no Itapuã e em outras tantas regiões, o Instituto Campus Party hoje tem promovido os laboratórios Include. E eu tenho acompanhado esse trabalho, cerca de 30 alunos em cada laboratório, se eu não me engano foram 12, depois o pessoal da Campus pode me corrigir, mas já temos aí pelo menos 12 laboratórios instalados aqui no Distrito Federal, nessas regiões também, Santa Maria, né, acabei esquecendo de citar. São 30 estudantes, aproximadamente, em cada laboratório, além dos monitores, né, que são daquele território, que são daquela comunidade. Então, além de uma oportunidade de geração de emprego e renda para esses monitores, para esses jovens que vão acompanhar os mais novos, para esses que vão ter a formação, sem dúvida, vai ser uma oportunidade incrível para que eles possam olhar para frente, olhar para o horizonte e sonhar de verdade. Então, aqui, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Instituto Campus Party por apostar nas crianças e nos adolescentes do Distrito Federal e de todo o Brasil, e de outras partes do mundo também. É assim, priorizando a infância, priorizando a juventude, que a gente vai construir um futuro no longo prazo, um futuro sustentável. A gente precisa, principalmente com esses meninos da periferia, com esses meninos das regiões mais pobres, dar a eles todas as oportunidades possíveis. Aqui no DF, para quem conhece a nossa realidade, nós somos uma das unidades mais desiguais do Brasil. O Distrito Federal, apesar de ser o centro do poder, a capital da República, é um território muito desigual. A 30 quilômetros da Esplanada dos Ministérios, nós temos, por exemplo, o Santa Luzia, que é um lugar onde antes tínhamos um lixão, era o lixão da estrutural, e hoje nós temos ali famílias, a maioria com crianças em casa, extremamente pobres. Nós temos ali, em parte do Itapuã, também pessoas muito necessitadas, sol nascente, pôr do sol, lugares que foram surgindo, mas que não vieram acompanhados do investimento do poder público, de políticas públicas, principalmente de educação. Então, quando o Instituto decidiu apostar nessas regiões, principalmente, nós ficamos muito honrados e muito felizes, estimulados. Então, aqui, mais uma vez, quero mandar um abraço para o Francisco e para toda a sua equipe, todas as pessoas que se envolvem no Include, todos os assessores, os monitores, os professores que têm apostado nessa causa, que é uma causa nobre e necessária. Então, essa parceria, a partir do Include, tem sido muito legal e também aí outras chances que o Instituto Campus Party tem dado para que a gente fomente no Distrito Federal esse projeto, essa proposta de uma educação para a autonomia. Ano passado, na Campus 2019, nós fizemos um hackathon, que foi muito bacana, fundado na proposta, fundado ali no desenvolvimento de metodologias para aprender bem. Se eu não me engano, foram 10 grupos que participaram desse hackathon, e dali saíram várias ferramentas pedagógicas, ferramentas tecnológicas que podem auxiliar os professores. E agora a gente está aí na etapa, no aguardo, para que investidores, pessoas que acreditam na educação, possam apoiar esses jovens que desenvolveram essas ferramentas. Então, foi outra iniciativa da Campus Party. Eu quero também agradecer a oportunidade do hackathon do ano passado, que rendeu grandes frutos, né, que desenvolveu aí grandes possibilidades para a educação pública do Distrito Federal. Bom, então, pessoal, o que eu quero dizer aqui com todas essas experiências, com todos esses relatos? É preciso acreditar na educação pública, principalmente. É preciso acreditar nos professores, é preciso acreditar nos jovens. Não há outro caminho para nós conseguirmos o desenvolvimento, para nós conseguirmos evoluir como sociedade, senão pela educação. E aí, principalmente, abraçando essas práticas, esses projetos, esses programas. Eu queria aqui poder ficar mais tempo com vocês, contar de tantas coisas que a gente tem visto, né? Mas, no fundo, qual que é agora o nosso papel? Eu digo, do poder público, do setor privado, do terceiro setor, em relação à educação. Mais do que nunca, nós precisamos agora identificar, né, mapear essas boas práticas, conectar essas pessoas, construir redes, reconhecer, valorizar e motivar das mais diferentes formas esses líderes, essas pessoas que estão colocando a educação pública no século XXI. Se a gente conseguir, nessas 3 linhas, sermos bem-sucedidos, com certeza os frutos virão. Infelizmente,
a lógica da política, a lógica também da gestão, às vezes a lógica da nossa própria cultura, da nossa própria sociedade, é muito imediatista. A gente quer as coisas imediatamente, a gente quer que as coisas apareçam rápido. Existem áreas da nossa sociedade que eu costumo dizer que é muito parecido com plantar tâmara. Tâmara é um fruto que demora muito, muito tempo para você vê-lo brotar numa árvore, para você ver florescer e depois o fruto brotar. Investir na criança e no adolescente, investir no jovem, investir na educação é como plantar tâmaras. Às vezes a gente não vê o resultado de um ano para o outro. Às vezes demora um pouquinho, mas o resultado vem. E vem com sabor, e vem doce, e vem substanciado com futuro. Então, isso é um outro ponto que eu queria destacar aqui, porque durante muito tempo a gente vem falando dos problemas da educação brasileira, durante muito tempo a gente vem falando dos problemas estruturais que o nosso país enfrenta. E a cada eleição, a cada momento político importante do nosso país, todo mundo defende a educação de verdade. Todo mundo defende a educação, fala que vai investir, fala que vai fazer, mas aí já vem logo em seguida outro processo eleitoral e a educação nunca se torna prioridade. É preciso colocá-la no centro, de fato, com ações concretas, com projetos concretos, com políticas concretas. E não só no sentido simbólico, como eu falei, discursivo, mas também colocar a educação na prioridade do orçamento público. Os projetos educacionais, os programas educacionais bem-sucedidos, eles precisam estar no centro do orçamento público. Se a criança, o adolescente, o jovem, ele é prioridade do Estado, também tem que ser prioridade do orçamento. Ele tem que ser prioridade de todos nós, tá? Tem que ser prioridade da sociedade, tem que ser prioridade de todos os agentes. Então, isso tem que sair um pouco da fala, do discurso e ir para a prática. Então, é isso que a gente tem feito e quero aqui me colocar à disposição de todos e todas vocês para que nós possamos avançar nessa caminhada, para que nós consigamos ter resultados, para que nós consigamos ter os frutos colhidos muito breve. A gente tem aí uma transformação como nós precisamos. E agradecer também aqui ao Instituto Campus Party, agradecer a todos e todas que vem nos acompanhando, que vem fazendo esse trabalho junto conosco. Mais uma vez, aqui dizer que a gente está super feliz de poder participar com vocês e entre em contato, tá bom? Um grande abraço para todos os campuseiros aí, todo mundo que está participando dessa jornada agora virtual, dando sua contribuição. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima, pessoal.